Olá, boa noite. Começa mais uma edição do nosso painel regional, sempre aqui pela TV Santa Cecília. E você acompanhando com a gente a discussão, o debate de vários temas que são importantes aqui para a gente, da Baixada Santista, de Santos e toda a região metropolitana e de todo o Brasil também. Nessa edição, um bate-papo um pouco diferente, não é? Avaliando e conversando a respeito de uma área da saúde que vem fazendo aí muito sucesso, vem trazendo muitos resultados, não é? Eu estou recebendo aqui o Alberto Santini, terapeuta ortomolecular. Boa noite, tudo bem, Santini? Prazer receber você. É um prazer estar com você, com todos os nossos ouvintes aqui, nossos telespectadores, e para esclarecer um pouco sobre essa técnica que vem fazendo sucesso aqui e no mundo inteiro, né? Legal, vamos então tentar entender um pouquinho, né, de como é que funciona, né, em que se baseia essa terapia ortomolecular que é praticada aqui já há muitos anos pelo Alberto Santini. Você que está acostumado a participar com a gente, sempre pelo nosso telefone democrático, hoje isso não vai ser possível, o programa está gravado nesta edição do painel regional. Bom, basicamente, o que é a terapia ortomolecular, no que ela se baseia? A terapia ao pé da letra, a terapia ortomolecular é uma correção das moléculas. É a terapia ortomolecular, correção das moléculas, um rejuvenescimento celular. Rejuvenescimento. Celular. Só que, na verdade, eu posso resumir isso como um equilíbrio químico de um ser humano, mas que venha com o intuito de fortalecer ele a nível físico e emocional. Porque, por exemplo, a visão terapêutica da ortomolecular é que a pessoa tem que ser por fora o que ela é por dentro. Por exemplo, a pessoa tem que ter uma mente equilibrada, que é o seu lado emocional, o metabolismo tem que estar equilibrado para que por fora ele seja uma consequência desse bem-estar. Então, normalmente quando se fala assim de minerais, que é o que é utilizado nos tratamentos, os minerais que são os elementos químicos que eu até encontraria dentro da alimentação, né, eu encontro elementos químicos dentro dos alimentos. Você encontra cálcio para os ossos, ferro para anemia, potássio para cãibra, lítio para depressões. Só que, na verdade, eu encontro no alimento, só que eu não desgasto só pela alimentação. Eu desgasto por uma vida desde quando eu nasci, trazendo uma herança genética até hoje. Então, eu vou ter que considerar que eu enfraqueço, é como se eu fosse uma piscina que foi se sujando com o tempo. Esse 70% de água, ele foi se sujando como uma piscina. A piscina, eu jogo um cloro para limpá-la, não é assim? E aqui eu vou utilizar elementos químicos que estão relacionados à sua personalidade, ao lado emocional e ao lado físico. Tanto que hoje a gente consegue chegar a uma conclusão dentro de uma avaliação pelas carências, que não é só pensar em quantidades. Por exemplo, às vezes está faltando determinados elementos no seu metabolismo. Não é só pensando em quantidade. A quantidade eu poderia repor no alimento ou num complexo, que eu compro até facilmente numa farmácia. Tem complexos que vão de A a Z, que são muito bons. Só que não adianta às vezes jogar muita semente boa se a terra não estiver muito boa. Então, nosso objetivo é trabalhar com miligramas bem pequenininhas, que se chama oligoelementos, que eu encontro no alimento, só que assim, a gente manipula ele fica com menos de 1 miligrama, ele é 0, algo. É 0, alguma coisa. Só que ele é um catalisador, ele é um reagente. Ele vai produzir reações bioquímicas às suas enzimas para que o seu metabolismo reaja e o emocional também. Isso que você está falando seria um tipo de um medicamento? Ele é, na verdade, ele é um complemento. É um complemento. Ele é um complemento nutricional. Mas que quando a gente fala nutrir, é nutrir física e emocionalmente. E a correlação tem que imaginar que ele vai funcionar como o cloro de uma água, um processo de limpeza daqueles radicais livres que na verdade eu posso pensar como se fosse ferrugens, que algumas eu já trouxe de pai e mãe por herança genética. Eu já nasço com algumas carenciazinhas, então vamos supor, aquilo que eu nasci durante a vida ela vai aumentando pelo próprio envelhecimento, mas por outros motivos também. Por exemplo, eu encontro o elemento no alimento, só que eu desgasto por herança genética, má alimentação, fatores emocionais, sentimentais, preocupações, é o dia a dia que eu vou vivendo, porque às vezes tem fatores externos, por exemplo, o trabalho, é um relacionamento que não está bom, ele vai me deixando marcas, e muitas vezes essas marcas não são conscientes, elas podem ser conscientes ou não. Tipo, eu sei porque eu estou passando por uma determinada situação ruim, que está me gerando um problema físico ou emocional, por determinado motivo. Por exemplo, fui sequestrado. Só que tem situações que às vezes a pessoa fala, por que eu estou vivendo isso se eu estou com uma vida boa? Não há nada assim de concreto, grave, de marcante, de concreto, que a pessoa possa identificar e seja aquilo responsável por aquele momento
meio complicado. Então, o estresse do dia a dia. Exatamente. Talvez. Então, por isso que vem uma somatória de situações que muitas vezes entram que nem vírus por computador. Ele entra pela memória, instala no nosso aparelho e cria um registro na memória das células. E esse registro ele começa a manifestar em determinadas situações, muitas vezes por um motivo. Vamos supor, eu tive uma crise, por exemplo, de pânico. Eu estou nessa área por causa disso. Eu era advogado de uma... É curiosa a história aqui do Alberto Santini, né? A gente conversava antes do programa, e ele, para quem está nos acompanhando agora, deixar bem claro o seguinte: o Alberto Santini não é médico, ele é terapeuta, na verdade se formou em Direito, né? Começou a exercer o Direito e teve aí uma crise de síndrome do pânico, né? Até complementando assim, eu não sou médico, sou terapeuta ortomolecular, que é uma área pelo Ministério do Trabalho reconhecida, tá? Você fez cursos aí em vários países? Eu fiz no Brasil, porque assim, a Faculdade de Medicina não tem um currículo ortomolecular. Um próprio alopata que queira ser ortomolecular, ele vai ter que fazer uma extensão universitária nesta área, porque não está dentro do currículo. Ele vai ter, isso é uma extensão universitária. E no Brasil é o que se faz, extensões, e fora do Brasil... Extensões são aqueles cursos de extensão de 2 anos? 2 anos, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Como uma acupuntura, por exemplo. Em Santos existem esses cursos? Não, em Santos de ortomolecular não. Tem em Bimorumbi, na Faculdade de Ciências da Saúde, lá em São Paulo, que é o antigo Instituto Brasileiro de Homeopatia. Tem um curso que é feito em Maringá, que é muito bom, que até ele é junto pela Universidade Estadual de Maringá. E eu, além de fazer esses cursos, tanto em São Paulo como no Paraná, eu acabei indo para a França, porque lá é uma faculdade que a gente faz com 4 anos, estudando 4 anos mais 2 de bioquímica à parte. Então, eu mudei a minha área. Então, você fez você estudou terapia ortomolecular na França? No Brasil, na França e na Bélgica. E na China eu fiz a medicina tradicional chinesa, depois de ter juntado todo o currículo em estudos no Brasil, porque aqui existe, por exemplo, o CEATA, Centro de Estudos de Acupuntura e Terapias, Sociedade Brasileira de Estudos de Medicina Oriental, existe a Associação Brasileira de Acupuntura. Então eu fui juntando currículos todos, que é acupuntura, fitoterapia, moxa, ventosa, eletroestimulação, e a partir daí eu fui fazer a extensão, e lá eles chamam de, seria uma pós-graduação, chama Medicina Chinesa Avançada. Então aí eu fui para a Universidade de Fujian para ficar 40 dias e acabei ficando 4 anos e 7 meses. Fiquei dentro da Universidade de Fujian, que lá não é terapia alternativa. A medicina chinesa, no mundo, existem vários tipos de medicinas. No Brasil o que predomina é a alopatia. Alopatia. Na China é medicina tradicional chinesa. Na Índia é uma medicina ayurvédica. Então, lá na China, eu fiz uma universidade de medicina tradicional chinesa, inclusive com certificados que hoje são reconhecidos e carimbados tanto pelas embaixadas e consulados, tanto do Brasil quanto da China. E esse tratamento ortomolecular, ele é muito comum na China? Na França. Na França? Na França, na China, porque, não, aí lá é a medicina tradicional chinesa. Tradicional chinesa. Na França, é o primeiro lugar do mundo, a Alemanha é o segundo lugar do mundo, Portugal é o terceiro e outros. Inclusive com técnica, as reposições dos elementos que daqui a pouco eu vou comentar, são feitos dentro de hospitais, em farmácias, que aqui no Brasil, inclusive, deveria já estar sendo feitos, sendo que os produtos são registrados pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, e está escrito que é para usar tanto em domicílio, quanto, por exemplo, numa cabine. A cabine, por exemplo, quando eu entro para tomar uma injeção numa farmácia, eu entro numa cabine. Então, daqui uns dias, como hoje está entrando, por exemplo, acupuntura nos hospitais, daqui uns dias estamos acreditando que a própria